Possivelmente, este seja o episódio mais importante que faremos. Não menosprezando os demais, mas pela importância que a verminose tem para a ovinocultura, seja aqui no Brasil ou no mundo. Um desafio que pode ser menor para alguns, muito grande para outros, e até já tirou ovinocultores da atividade. Aqui, a diferença é que não é simplesmente uma questão de diagnóstico e tratamento. É uma busca contínua por controlar, amenizar e conviver com essa dificuldade. Nosso desejo hoje é que quem está nos ouvindo compreenda o como e o porquê a verminose atua. Só assim cada produtor terá condições de encontrar alternativas para esse desafio. Meu nome é Vanessa e aqui comigo está o Ney. Esse é o nosso 7º episódio. Sejam todos bem-vindos e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube como Mais Ovinos. Verminose é um dos temas mais importantes da ovinocultura. É um termo comumente utilizado pelos produtores rurais, uma espécie de palavra coringa, para se referir às parasitoses que acometem os ovinos. Só que existem muitas parasitoses no universo da pecuária e da ovinocultura. Temos as endoparasitoses, que são os parasitas internos, ou seja, aqueles que estão dentro dos animais, e as ectoparasitoses, que são os externos, que estão do lado de fora. Dentre as principais da ovinocultura, nas ectoparasitoses, podemos citar as mises, que a campo a gente chama de bicheira, o piolho, a sarna, a oestrose, comumente chamada de bicho da cabeça. E nas endoparasitoses, as internas, temos que lembrar da facíola hepática, a famosa baratinha do fígado, da cenurose, da hidatidose, e para cada uma dessas nós vamos ter um episódio específico. Hoje o nosso episódio é para falar sobre outra verminose. Hoje vamos falar do considerado por muitos o principal inimigo da ovinocultura, tanto no Brasil quanto no mundo. Aquele que causa anemia, que deixa o olho branco, que dá papeira, que debilita, que faz a produção cair, que causa prejuízo e até morte. Ou seja, no episódio de hoje falaremos especificamente do Hemoncus, conhecido popularmente como vermelhinho da coalheira. Esse vermelhinho da coalheira, o nome dele é Hemoncus, vocês vão nos ouvir falar bastante dele no episódio de hoje, ou às vezes a gente vai se referir como hemoncose. E via de regra, embora tenha outros vermes gastrointestinais, o Hemoncus é o mais prevalente, ou seja, o que mais acomete e o mais importante. Para nós, se tivéssemos que citar os 3 principais inimigos da ovinocultura, seriam a falta de gestão, a falta de comida e a hemoncose. E de fato, o Hemoncus é um grande desafio, da mesma forma que o carrapato é um desafio para os bovinos. É daqueles desafios tão grandes que já tirou produtores da atividade, que inviabilizou muitas criações, daqueles que roubam o lucro e fazem a produtividade despencar. E por ser tão importante, nesse episódio nós precisamos ir um pouquinho mais a fundo, para realmente entendermos como esse parasito se comporta, como podemos conviver com ele, e a palavra é conviver mesmo, porque nós não temos como eliminar, encontrarmos alternativas de controle e formas de tratamento. O nosso objetivo hoje é conversar sobre o ciclo de desenvolvimento desse parasito, sobre as condições favoráveis e desfavoráveis a ele, como ele sobrevive, como se alimenta, como se reproduz. Tudo isso vai ser fundamental para nós entendermos as alternativas de controle e também vamos falar sobre as formas de tratamento e os vermífugos. Hemoncus é aquele vermezinho vermelho, que tem entre 1 e 3 centímetros, que vive na coalheira do animal, e coalheira é o abomaso, uma das partes do estômago dos ruminantes. Mas ele de fato não é vermelho. Ele fica vermelho porque o Hemoncus se alimenta de sangue, ou seja, ele é hematófago. Ao se alimentar de sangue, ele vai pegando essa cor avermelhada e por se alimentar de sangue, ele vai causar uma anemia no animal que ele está parasitando. Claro que tudo isso depende da quantidade de vermes que esse animal tem, isso é, da carga parasitária, da resposta individual do animal, entre outros fatores. Um Hemoncus consome 0,08 ml de sangue por dia, mais ou menos, o que não é suficiente para causar uma anemia. Mas uma infecção maior, e se com o passar do tempo a infecção persistir, vai debilitando o animal. Esse processo mais lento que vai debilitando os animais aos poucos a gente chama de infestação crônica, e são aqueles casos dos animais que vão emagrecendo, perdendo peso, perdendo score de condição corporal,
perdendo rendimento, não acompanha o restante do lote. Se isso acontecer em todo o lote vai ficar para trás. Mas veja que isso também pode acontecer uma infecção aguda, onde num curto espaço de tempo o animal é infestado por muitos hemoncos, 500, 1000, 1500 vermes, cada um consumindo aquele 0,08 ml de sangue por dia. E aí a gente já está falando de 80, 100, 120 ml de sangue sendo retirado do animal por dia. E aí, nesses casos, nós vamos ter surtos que vão atingir animais que não aparentam estar doentes. Não vão ser animais debilitados. Vão ser animais com bom estado até de condição e que até pouco tempo atrás estavam bem. Vejam que essas duas apresentações podem causar confusão. Temos o mesmo parasito, onde num caso o animal vai ficar debilitado, aparentando estar doente, e o outro, onde ele atinge animais que aparentemente estavam saudáveis. Notem como mesmo em situações teoricamente controladas, onde os animais aparentavam estar bem, podem acontecer surtos agudos. Isso acontecerá em épocas mais favoráveis para o desenvolvimento do verme, principalmente sobre questões climáticas. Por isso é tão importante conhecermos esse verme. E por isso, antes de falarmos de alternativas de controle e vermifugação, queremos que vocês conheçam o ciclo de vida dele, ou seja, como ele vive e suas características. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir combater. A forma adulta do Hemoncus vive no abomaso dos ovinos, que é a parte do estômago que popularmente é chamada de coalheira. Por isso, ela foi batizada no campo de vermelhinho da coalheira. Nós vamos tentar explicar o ciclo de vida desse parasito de uma forma simples para ficar fácil de entender. A fêmea adulta, como eu disse, vive no abomaso, e ela libera os seus ovos, que vão sair para o ambiente junto com as fezes dos animais. Aproximadamente 24 horas após, esse ovo agora vai ser uma larva, que vai se alimentar das bactérias presentes nas fezes. Em condições ideais para o seu desenvolvimento, dentro de 7 a 10 dias, essas larvas estão prontas para sair das fezes e contaminar as pastagens. Porém, para que elas consigam deixar o bolo fecal, elas precisam de ajuda. E nesse caso, a chuva é a principal aliada para desfazer esse bolo. E por fim, com a ajuda do orvalho, essas larvas se locomovem para os topos da pastagem. Aí o ovino vai se alimentar desse pasto e vai acabar ingerindo também a larva, que vai chegar ao abomaso e vai se tornar uma larva adulta. E assim vai dar continuidade ao ciclo. Nós falamos em condições ideais de desenvolvimento das larvas. E elas sofrem influência de vários fatores, como a precipitação pluviométrica, que é a quantidade de chuva, a umidade relativa do ar, a luz solar, o oxigênio, o tipo de solo e as pastagens. A temperatura associada à umidade, principalmente relacionada à chuva, são fatores chaves para que ocorra o maior ou menor desenvolvimento e migração das larvas nas pastagens. A temperatura ideal para o desenvolvimento do Hemoncus é entre 20 e 30 graus, sendo que as temperaturas extremas, acima de 35 graus e abaixo de 8 graus, são prejudiciais tanto para os ovos quanto para as larvas. A incidência direta de sol prejudica ou mata os ovos e as larvas por ressecamento. Mas alguns tipos de pastagem com boa cobertura de solo ou que forma toceiras acabam criando um microambiente que favorece o Hemoncus, com sombra e umidade. Um exemplo a se citar é o anone, que é bastante comum aqui na fronteira oeste. Além da sua baixa qualidade nutricional, outro ponto negativo é que as toceiras, características da planta, acabam auxiliando a sobrevivência do Hemoncus. Outros fatores que ajudam na longevidade desse parasito é uma espécie de mecanismo de defesa que ele possui, que é chamado de hipobiose, onde em extremos de temperatura, as larvas no ambiente ou dentro dos animais apresentam uma redução de metabolismo, seja no verão muito quente ou no inverno muito frio. Dessa forma, elas conseguem aumentar a sua sobrevivência. E, além disso, nós teremos épocas no ano em que as condições estão mais favoráveis,
dentro dos 20 a 30 graus que o parasito gosta e com umidade. E quais são essas épocas? Para cada região vai ser um pouco diferente, mas aqui no sul, o início da primavera coincide com todo o ambiente favorável. Então, em setembro, começam os surtos. Mas é claro que temos esses climas ao longo do resto do ano, seja com veranicos de dias agradáveis durante o inverno e o outono, ou seja naqueles dias mais amenos de chuva no verão. Prato cheio para hemoncose. Mas e se não chover? E se nós tivermos um clima bem seco e sem umidade? Esse é um cenário onde as larvas sofrem mais. E também por isso, nós vemos que em épocas de estiagem, quando ficamos longos períodos sem chuva e com o clima seco, no auge do verão, os ovinos vão muito bem, obrigado. Assim como no inverno, quando facilmente nós atingimos temperaturas negativas ou próximas a isso, teremos um desafio menor. Mas isso não quer dizer que todas as larvas vão morrer. Mesmo que o bolo fecal fique ressecado pelo calor, o seu interior pode se manter úmido por um tempo, e as larvas conseguem sobreviver ali até que a próxima chuva venha, e elas continuem o seu ciclo. Além do que já comentamos da capacidade da larva de redução do metabolismo em climas adversos. Mais um ponto importante é que uma única fêmea de Hemoncus libera em média de 5 a 10 mil ovos por dia. Agora pensem, esse volume de ovos somado à alta capacidade de sobrevivência que a gente acabou de falar. Pois é, esse é um dos motivos de não conseguirmos eliminar o Hemoncus completamente. Ele é um parasita que está nos animais, mas a maior contaminação está nas pastagens, sendo que muitos autores falam de uma relação aí de uma proporção de 100% dos vermes, apenas 5% estão nos animais e 90% por 5 estão nas pastagens. Cada espécie precisa desenvolver formas para sobreviver, e o Hemoncus tem muitas cartas na manga. Agora pense em todo esse cenário em um campo superpovoado ou com muitos ovinos por hectare, multiplicando toda essa carga parasitária. Ou seja, a quantidade, a lotação de animais também é um fator importante para a contaminação das pastagens. Olhem quantas coisas, um único parasito coloca 10 mil ovos por dia que consegue sobreviver em ambientes a ponto de esperar as melhores condições para se desenvolver, podendo assim causar prejuízo de forma crônica ao longo do ano ou até de forma aguda quando as condições lhe favorecem. E é bem assim, é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, é esse o tamanho do desafio do Hemoncus e é esse o desafio que o ovinocultor precisa estar preparado para enfrentar. Mas então, o que acontece com um ovino parasitado por Hemoncus? Como nós falamos antes, uma única larva adulta de Hemoncus consome mais ou menos 0,08 ml de sangue por dia. E essa mesma larva troca de lugar várias vezes ao longo do dia para se alimentar. Cada vez que ela se desprende e vai para outro lugar, ela deixa uma lesão na mucosa do abomaso, que fica sangrando por alguns minutos por causa de uma substância anticoagulante que as larvas liberam. Pensando que um ovino é parasitado por um número maior de larvas e que de larva em larva vai se somando a perda de sangue, é assim que o animal desenvolve a anemia. E a anemia nada mais é do que a falta de hemácias no sangue. As hemácias são aquelas células que dão a cor vermelha ao sangue e elas são responsáveis por levar o oxigênio para todo o organismo. Então, quando faltam hemácias no sangue, vai chegando cada vez menos oxigênio em todo o corpo do animal e os órgãos vão parando de funcionar até que o animal morre por falência de vários órgãos vitais. Nós também já citamos alguns sinais que os animais parasitados por Hemoncus apresentam. Essa perda de sangue diária vai debilitando e os animais vão emagrecendo, ficando mais fracos, não acompanham o resto do rebanho. Além disso, um sinal característico da anemia é que os animais ficam com as mucosas pálidas, do olho, da boca, da vulva, e em alguns animais também se forma um edema submandibular, que é aquele inchaço mole que aparece no queixo, que é conhecido como papeira.